Todos, estamos aqui para mais um vídeo, né? As pessoas me perguntaram o que é isso que está aqui na testa. É uma areia, né? E que ela dá um sentido da sessão que nós fizemos hoje, e que ela é muito importante para um processo imunizatório, né? Então é por isso que a gente coloca isso aí no final da sessão, fizemos a sessão da CEP, né? Sessão especial de psicoterapia. Mas então hoje nós vamos falar sobre a questão de um livro muito interessante de Voltaire, que é o Tratado da Intolerância, né? Um livro pequeno relativamente em tamanho, mas já tem mais de 300 anos esse livro, né? E esse livro ele escreveu quando ele vivenciou uma experiência na França, né? Em que uma pessoa que era protestante, que vivia naquela época numa França totalmente católica, né? Ou seja, protestante e católico eram cristãos, apenas que tinham uma visão diferente no comando dessa religião, né? Que é o cristianismo. Então, o cristianismo tem que ser o mesmo, porque usa os mesmos livros, as mesmas bíblias, os mesmos salmos, enfim, mas cada um interpreta de uma maneira diferente. E óbvio, naquela época, até que fazia muito sentido a divisão da Igreja Católica, porque ela estava sendo usada para fins políticos. A Igreja, aliás, nesse momento histórico, eu convido vocês a estudarem, não acreditar em mim, eu estou apenas dando um ponto de partida para um conhecimento que você mesmo vai buscar conhecer, né? Primeiro procura Voltaire, ver todas as obras dele, vai ver, tem um lá que é Tratado da Intolerância, né? Então, ele naquela ocasião, ele era católico, ele ficou revoltado porque uma pessoa, à época tinha 68 anos, era um comerciante, o João Calas, né, numa cidadezinha lá, acho que é Toulouse, agora não me lembro exatamente as cidades, né, eu posso estar me enganando, mas é uma cidade, não foi Paris, foi uma cidade dessas mais interioranas, da França, né, em que eram todos católicos, mas ele e a família dele, a mulher, os filhos, eram protestantes. E tinha um filho que vivia sentindo mal, porque eles tinham uma certa... o preconceito da sociedade era um preconceito que era muito forte, né? E ele sentia isso. Um dos filhos até ameaçava se suicidar, né? O filho mais velho. Então, o que aconteceu? Um belo dia, esse filho, quer dizer, essa pessoa, o João, Calas, né? João Calas, né? Acho que é isso o nome. Ele era muito bem visto, era um sujeito honesto, um comerciante antigo, tinha mais de 40 anos, né? E tinha vários filhos, ele tinha uns 4, 5 filhos, né? E esse era um que era revoltado com aquela situação, porque sentia o preconceito da sociedade em relação à religião deles. E ele resolveu que iria, né, divulgou que iria mudar, aceitar o catolicismo, mas ele tinha aquela ideia suicida, né? Ele estava com um problema psicológico e que já havia deixado transparecer isso, né? Já tinha tido, me parece, outras situações em que ficou manifesta a psique desse filho, né? E aconteceu que ele realmente se suicidou. Todas as avaliações mostraram que ele não havia confrontado com ninguém, ele não brigou com ninguém, porque se alguém fosse enforcá-lo, óbvio, deveria ter uma série de sintomas, né, no corpo dele, de briga, de confronto. Ele tinha que estar descabelado, ele tinha que estar com a roupa rasgada, tinha que ter algum arranhão, tinha que ter hematomas no corpo, e nada disso foi encontrado. O que encontraram foi
apenas uma pequena marca que foi na condução, né? Naquela época eram charretes, carroças, não tinha carro, não tinha carro confortável, ambulância, né? Então era carregado de uma forma um pouco que machucava o corpo da pessoa, que ia batendo até chegar no cemitério. Mas aí, quando houve o caso, uma turba de gente foi lá e começou, alguém, olha só como é que é o boato, né? Alguém falou que ele tinha matado o filho, porque o filho ia ser católico. E o Calas não poderia ter feito isso porque ele tinha uma empregada lá, né, que ele já empregava há muito tempo e criou os filhos. Esse filho parece que já tinha 40 anos, 40 e poucos anos, me parece que era o mais velho também. Quando eu falo me parece é porque eu não me lembro bem da história toda, né? Eu me lembro dos detalhes principais, mas esses detalhezinhos, depois você lê o livro, vai ver lá tudo direitinho e vai ver o que importa é o sentido da história. Então, o que aconteceu? Ele tinha essa empregada católica. Por que ele teria uma empregada católica se ele era protestante, se tinha algum preconceito com os católicos? Obviamente que não tinha, era uma pessoa correta, não tinha nenhum sentido em fazer uma atitude dessa, matar o próprio filho. Aí começaram a circular no meio da cidade as teorias, né, das maquinações que ele fez para matar o filho, porque o filho ameaçou que ia converter ao catolicismo e tal, e a multidão começou a fazer coro. E quando a multidão fez coro, o negócio correu rápido, os juízes, né, que iam julgar, alguns viram que não tinha, digamos, as provas, né, para condená-lo, não havia nenhum sintoma que ele pudesse ter sido enforcado por outra pessoa, porque ele não tinha, nem o cabelo estava desarrumado. E eu acho que uma pessoa que vai ser enforcada, primeiro tem que ter alguém mais forte que ele. Ninguém vai imaginar que uma pessoa com 68 anos, ou 66 ou 68 anos, com um rapaz de 40 e pouco, que ele teria força para enfrentar esse rapaz e enforcá-lo sem ele reagir, sem fazer nada. E num lugar que ele não estava dormindo. Ainda se estivesse na cama, podia dizer, não, ele foi lá e enforcou, a pessoa não teve nem tempo de reagir. Mas não, ele foi para um lugar lá, fora de casa, perto de uma grade, a pessoa se enrolou lá e se enforcou. E as provas todas dizendo que ele não tinha culpa nenhuma. Mas, o que aconteceu? A opinião das pessoas influenciou os juízes. Parece até que nós estamos vendo esse fato hoje, né? Tem uns casos aí mais ou menos assim, que as pessoas são influenciadas pela opinião dos outros, né? E a gente vê que isso não é um problema só do Brasil, é da história do mundo. Porque as pessoas são todas humanas, é a natureza humana. A gente não pode ficar achando que aqui é mais, é menos, o outro é mais, o outro é menos. É tudo, como diz na gíria popular, somos farinha do mesmo saco. Alguns têm capacidade de se positivar, outros seguem o caminho materialista do mal, né? Porque, aliás, o Voltaire falava muito disso. O materialismo é que estava causando essas coisas todas, né? Então, o que é isso? É o fanatismo, é a falta de tolerância. E eu não vou contar o livro todo, senão você não vai querer ler o livro, vai querer ouvir a minha história. Mas o livro é muito denso, ele é pequeno, mas é denso, ele traz ali muitos conceitos, que é exatamente o conceito do cristianismo. O que é o cristianismo? O que é Jesus Cristo? É amor. Jesus pregou o amor, acabou. Jesus não mandou ninguém construir uma igreja para dominar os reinos, dominar as pessoas, para comandar os processos. Vocês devem ver na história que um rei, para se tornar rei, tinha que receber lá a espada do Papa. O Papa que tinha que endossar para uma pessoa ser rei. Não adianta que podia ser o filho do rei. Não era automático, não. Tinha que ter
A maioria dos reinos na Europa, principalmente, eram todos eles voltados para vamos dizer assim, o comando da Igreja Católica. Ela passou um bom tempo, depois passou por aquela fase da Inquisição, né, que era um verdadeiro absurdo de intolerância. E tudo isso o Voltaire se rebelava contra. Aliás, ele foi preso na Bastilha por 2 vezes, acabou se exilando na Suíça, né? E ele morreu com 80 e poucos anos, 84 anos, se não me engano. Naquela época, né, já era uma idade bastante avançada, mas ele sempre foi polêmico, porque ele se revoltava com essas coisas. E aí, a intolerância das pessoas. Você vê cristãos contra cristãos. E isso chegou até os nossos tempos modernos, que há bem pouco tempo a gente só ouvia falar, lá na Irlanda, por exemplo, a briga dos católicos e protestantes. Quer dizer, aqui hoje nós temos essas igrejas aí, neopentecostais, né? Tem muitos pastores que têm uma visão aberta, uma visão bastante interessante, mas tem outros que criam um fanatismo que gera a intolerância nas pessoas por terem uma crença diferente. E no caso, eles são contra o próprio cristianismo, porque se um católico é contra um protestante, são os dois cristãos que veem o cristianismo de forma diferente. Então o que precisa haver? Aí eu estou falando por Voltaire, né? Estou ressuscitando aqui o Voltaire, é a tolerância que deve ter, a compreensão que cada um deve ter sobre o que o outro pensa, né? Porque, em última análise, nós não podemos dizer que nossos conhecimentos espirituais, religiosos, esotéricos, eles sejam algo acabado. A gente está sempre descobrindo, estudando, se aprofundando. Aqui a gente vê na Ordem da Coroa. A Ordem da Coroa é um manancial de conhecimento profundo sobre a espiritualidade, sobre o sistema cósmico, né? A física quântica. Nós temos aqui conhecimentos bastante profundos para olhar o universo, né? A gente olha o universo, é o que eu chamo a fé consciente. Mas a primeira coisa que nos passa é o ecumenismo. Nós temos que respeitar todas as religiões. Ah, mas a religião é boa ou má? Não é nem boa nem má. Ela tem uma finalidade. A religião liga, vem de religare, o homem a Deus, ao conceito de Deus. Então, aqui na Ordem, por exemplo, o nosso conceito de Deus é a totalidade cósmica, uma consciência cósmica. Por isso que existem os ateus. O que é um ateu? Não é uma pessoa que não é espiritualizada. Isso é um equívoco. Ateu não é um sujeito que não acredita em nada, que é uma pessoa ruim porque não acredita em Deus. Isso não é. Isso é intolerância. A gente que tem religiosidade, que pensa em Deus, nós aqui na Ordem pensamos na totalidade cósmica, que a gente chama de Deus. Tudo que existe junta é Deus, porque Deus é um adjetivo que quer dizer a força maior. E só pode ter uma força. E essa força tem que englobar tudo, senão não é a força maior. Se faltar alguma coisa para essa força, o conceito de Deus vai por água abaixo. Então não é Deus. Então Deus está dentro de cada um de nós, porque simples como comer um pão. Deus, nós fazemos parte desse todo. Se nós fazemos parte desse todo, nós somos Deus. Nós temos a centelha divina em nós, porque o nosso corpo e o nosso espírito fazem parte de Deus. Ponto. Não tem que discutir, isso é uma coisa óbvia. Se eu acho que Deus é a totalidade, não é o velhinho que vem passar a mão na minha cabeça, com uma túnica, né, aquele cajado, um cabelão, né, e tal. Tem até uns blogs aí que fazem piada disso, que eu acho que também não é muito legal, mas mostra esse conceito de Deus, o velhinho que vem até você para te carregar no colo. Isso não existe, gente. Isso aí Aí eu sou ateu também. Me perdoem os crentes, eu sou ateu. Porque acreditar nesse tipo de Deus, eu não acredito. Que não pode, não é Deus. Como é que você pode ter um ser separado de todo mundo que é Deus?
e o resto tudo não é Deus. Então, o que sabe que acontece? Ele não vai ser o mais forte, não. Porque vai encontrar forças cósmicas que vão superá-lo. É óbvio, é só estudar um pouquinho de física quântica, não precisa se aprofundar muito, não. Os primeiros passos da física quântica provam que isso não é possível. Então, a nossa consciência cósmica, ou seja, entender isso, é que nos permite ter uma fé consciente. E aí, primeira coisa que nos vem à mente, e eu acho interessante citar Voltaire, que naquela época, há 300 anos, não tinha física quântica, não tinha nada disso, eram os dogmas que predominavam, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, que eram cristãos. É tudo dogma. Jesus era Deus, Deus era um ser que vinha até a gente, ele vinha nos ajudar carregando no colo, e a gente aqui entende que existe a lei do mérito e a lei do livre-arbítrio. Então, se eu acredito que o mérito não existe porque Deus faz por mim, então o conceito de evolução espiritual vai por água abaixo, né? E aí é que a gente precisa entender e ler esse livro do Voltaire para ver um caso concreto que aconteceu, não foi aquilo tá, inclusive, se você quiser ir lá na França, consultar lá os registros, você vai encontrar esse registro, e que o Voltaire se rebelou. Por quê? Porque havia intolerância. As pessoas não aceitam o outro. E uma das grandes verdades da vida, uma das grandes sabedorias da vida, é aceitar a vida como ela é e as pessoas como elas são. O respeito ao outro é fundamental. Se o outro não pensa igual a mim, não tem problema, ele pensa do jeito dele. Muitas vezes a gente é separado não pelo pensamento, mas pelos paradigmas. Porque às vezes a gente escolhe paradigmas que são incompatíveis, então não adianta. Eu gosto sempre de citar uma metáforazinha, mas que tem a ver com a realidade. Por exemplo, eu acredito que lá os esquimós não usem geladeira, ou usem um tipo de geladeira que é apenas um condicionador tal, para manter uma temperatura, ou um aparelho desse tipo, que talvez nem use eletricidade, ele usa a própria, o resfriamento de onde ele vive. Você bota um aparelho com um sistema voltado para fora, ele refrigera melhor do que com qualquer motor de geladeira. Então, vamos supor que eu tenho uma geladeira excelente aqui para o nosso calor do Brasil. E eu vá querer discutir com o esquimó que aquele aparelho é fundamental para a vida dele. Ele vai olhar para a minha cara e vai dizer o quê? Ah, não é. E eu vou dizer que ele está errado, porque ele vai dizer que não é importante a geladeira. Não é, porque os paradigmas dele são outros. Ele vive num ambiente que a geladeira realmente não faz tanto sentido. Não é tão importante. A pessoa pode sobreviver sem geladeira, porque já está na geladeira. Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Nós temos que aceitar os paradigmas do outro. Cada um de nós tem uma origem diferente, uma vivência diferente, uma situação diferente de vida, né? Uns têm um viés mais materialista, outro mais espiritualista, um tem a bondade intrínseca, embora diga que seja ateu. Eu conheço muita gente, aqui aparece muito, pessoas que não acreditam em nada, mas é de uma bondade extraordinária, um coração que só pensa nos outros. Isso é que Deus quer, porque é esse o que importa. É o amor que a pessoa dedica ao outro. Não é ela dizer que acredita em Deus, porque para ter amor não precisa acreditar em Deus. Amor é uma coisa que está dentro de você. Então, todas as religiões, de um modo geral, buscam o amor. Agora, eu sempre comparo as religiões com o nosso estudo. Tem a alfabetização, o estudo médio e tal, né? Tem a faculdade e tal, depois vai lá para o doutorado, né? E outros cursos mais elevados. Eu não posso dizer que um é mais importante que o outro. Obviamente, uns têm mais conhecimento que o outro, mas o que acontece? Se não houvesse a alfabetização, aquele que chegou no doutorado não teria nem condição. Então, a alfabetização é importante. O que não cabe é a gente aceitar que alguém saia do doutorado para fazer uma reciclagem na alfabetização.
Então vocês já entenderam. Quer dizer, cada religião, algumas têm um procedimento mais materialista, mais ligado à matéria, são práticas rituais, magias, né? E vai evoluindo até que você chega aos mestres ascensionados, que são, vamos dizer, a total falta de matéria, porque o conceito de mestre ascensionado é um conceito de seres que estão desprovidos de matéria, já não precisam mais reencarnar, não precisam mais ter contatos materiais. Então, o que eu quero dizer? Você tem que aceitar, por uma questão lógica, cada um do jeito que cada um é. Você tem que amar, só isso que você tem que fazer. Amar o próximo. Se o outro pensa diferente, pronto, deixa ele pensar diferente. Mas não vá achar que ele é pior que você, que ele é um marginal porque não pensa do jeito que você pensa. Se você acredita que Jesus é Deus, também temos que te respeitar com essa crença de que o Jesus é o Deus. Jesus é Deus e nós também. Esse que é o nosso conceito aqui. Mas a gente aqui na Ordem prega tudo que Jesus prega. Nós temos aqui um quadro com a oração de São Francisco. Nós aqui falamos sobre o Sermão da Montanha, que aliás, eu costumo dizer que se o Sermão da Montanha fosse cumprido por todos da humanidade, não precisaríamos ter nenhum tipo de justiça. Porque nós mesmos teríamos a consciência da justiça. Nós não prejudicaríamos o outro para conseguir alguma coisa boa para nós, porque no Sermão da Montanha Jesus demonstra isso. E demonstra o julgamento. A gente não teria julgamento do outro por causa de qualquer preconceito, qualquer fanatismo, qualquer coisa. Nós teríamos o que Voltaire quis colocar para nós nesse livro. A tolerância é fundamental para uma sociedade viver feliz, organizada, democrática, etc. Nós não podemos ter isso. E lembre-se que Jesus é um exemplo com Barrabás. O que fizeram com Barrabás? Os juízes daquela época também usaram perguntaram para o povo, eles não julgaram pela justiça, porque Jesus, afinal, não tinha feito nada que pudesse ser criminoso, apenas ele contestava o establishment, que hoje em dia é o que está acontecendo no mundo. Ele contestou e trataram de matá-lo, é o que a gente vê aí. Então, o que a gente precisa pensar? Vamos respeitar uns aos outros, vamos amar uns aos outros. E o que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é isso um dos primeiros pensamentos de Jesus, do cristianismo? Então, vamos ter tolerância uns com os outros. Que os crentes, que os pentecostais, neopentecostais, que todas as religiões se respeitem. Que o prefeito olhe com carinho todos os seres que estão sob o seu comando, porque afinal ele é um prefeito de todos os cariocas, de todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Não precisa fazer nenhuma medida contra A, B ou C, achando que o outro que não tem a sua crença é um diabo. E isso, a gente não pode ter esse pensamento de maneira nenhuma. Nós aqui, nós, e eu obviamente posso falar eu pela ordem, porque eu estou como o primaz da ordem, mas a gente aceita o ecumenismo, a gente aceita o bom convívio com todos, porque todos são seres humanos, todos nós somos seres de Deus. Deus não existe só conosco, Deus é de todos, Deus é para todos, porque é realmente a totalidade. Então, nesse conceito, a gente de maneira nenhuma pode olhar para uma pessoa que lida com determinadas práticas como um demônio. Nós não concordamos com certas práticas que nós não fazemos aqui, mas nem por isso a gente não vai respeitar a forma como ele faz. Desde que não haja prejuízo do outro, qualquer prática tem que ser considerada válida. E a lógica do amor é essa. Eu faço bem para o próximo, mas o bem que eu faço ao próximo prejudica ao outro, então esse bem tem que ser revisto, porque nada que a gente faça possa prejudicar o outro, e o outro seja lá quem for. Então, nada de preconceitos,
Vamos unir as almas, os espíritos, para que nós possamos ter uma vida muito melhor. O meu mais profundo namastê.